E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o passo a passo para você sair do Brasil e ir para a Irlanda como turismo. Lembre-se disso, eu vou fazer o vídeo hoje sobre turismo. Então, se você tem o objetivo de ir trabalhar na Irlanda e fazer intercâmbio na Irlanda, ir na Irlanda para fazer tudo menos turismo, esse vídeo não é para você. Se você tá na Irlanda fazendo intercâmbio e não trabalha, esse vídeo é quase para você. E lembrando que eu não sou guia. Tem como fazer uma ediçãozinha de guia? Eu com guia, com a cara assim de guia, pã, ou então chapeuzinho. Eu não sou guia, nem trabalho em agência de viagem e também não trabalho com escola de intercâmbio, tá? Primeira coisa que você precisa saber quando você vai sair do Brasil para ir para Irlanda, você precisa de um planejamento. Por quê? Bom, tô colocando passo a passo aqui. Você tá anotando? Tem que anotar os passo a passo, senão você vai esquecer. Vamos lá. Nesse planejamento, você precisa fazer o seu orçamento. Nesse orçamento seu, ele vai ser vital para sua viagem, porque ela vai basear a sua viagem inteira, simplesmente. Esse orçamento, ele vai te permitir realizar algumas operações, alguns sonhos seus que você vai ter a oportunidade de fazer. Porque se você não se planejar, provavelmente você não consegue fazer tudo que você quer, certo? Então, várias coisas você precisa determinar quando você vai fazer turismo. A primeira delas é quando que você vai? As datas, define datas. A data de ida e a data de volta. Certo? Isso é muito importante. Você tem que entender que o Brasil é hemisfério sul e a Europa é hemisfério norte, certo? Então, se no Brasil hoje está inverno, na Europa hoje está verão. Então, você precisa entender essa diferenciação entre os países, entre os continentes, beleza? Segundo tópico que eu falei são as passagens aéreas. Você precisa comprar passagem aérea para ir. Você não tem como atravessar o oceano nadando, nem de barco. Quer dizer, até dá, mas é bem difícil. E baseado na primeira dica, são as datas, baseado nisso que você vai se moldar para você comprar a sua passagem. Quando que você vai? Você vai em janeiro? Beleza. Vamos ver as passagens aéreas para janeiro? Se você, inclusive, quiser ajuda nessa parte, pode me chamar no Instagram aqui, ó, que eu te ajudo nessa parte, beleza? Eu te ajudo a procurar a passagem aérea, eu te indico. Te ajudo não, né? Eu te indico um colega que faz isso. E outra coisa muito importante também é você precisa contratar a sua acomodação, porque você não vai ficar na Irlanda na rua. Imagine, você virar mendigo, pedindo dinheiro, change please, change please, change please. Você não vai virar mendigo. Onde que você vai ficar? Você vai ficar no hostel? Você vai ficar no hotel? Você vai ficar na casa de alguém? Onde que você vai ficar? Outra coisa que você precisa ver também em relação à documentação. Todos os brasileiros, eles têm direito legal de ficar na Europa, de ficar na Irlanda por 3 meses. Porém, como é que você vai se manter 3 meses? É difícil, né? Ah, mas eu não posso trabalhar? Turista não pode trabalhar. Você tem o visto de turismo. Turismo dá rolê, turista bebe, passeia, conhece lugares. Turista não pode trabalhar. E como eu tô fazendo esse vídeo aqui em 2022, e é um ano que você está precisando de certificado digital por causa da pandemia, então você precisa apresentar o seu famoso Green Pass. Você tem que comprovar que você é vacinado, ou se você não for vacinado, que eu acho difícil hoje em dia você não ser vacinado ainda, mas né? Se você não for vacinado, você precisa ter feito o teste do PCR 72 horas antes de você viajar, certo? E levando em consideração que você não estará com Covid, porque se você tiver, você não viaja. Quando você chegar na Irlanda, você vai precisar fazer quarentena de 14 dias. Lembrando que hoje em dia, para você fazer testes constantes de acompanhamento, para ver se você está com a doença ou não, você consegue fazer toda hora, se você quiser. E outro documento que está sendo preciso agora, hoje em dia também, é o Locator Form, que é o formulário online, certo? Um formulário de passageiro. Esse formulário de passageiro, ele tem várias informações importantes, como sua hospedagem, onde você vai ficar, qual o motivo da sua viagem, você vai colocar que lá é turismo. Ele identifica o seu voo, então qual que é o seu voo, qual que é o voo que você está utilizando para ir para a Irlanda. Detalhes pessoais seus, então você vai estar tudo isso discriminado, que é para facilitar o trabalho da companhia aérea. Basicamente o Locator Form tem esse objetivo, tá? Agora vamos falar das cidades. Se você quiser fazer turisminho na Irlanda, eu vou te falar quais são as maiores cidades para você conhecer. A primeira maior cidade para você conhecer é a famosa Red Button. Red Button? O botão vermelho que tá aqui embaixo para você se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E agora vamos para a segunda maior cidade. É a famosa Dublin, que é a capital do país, famosa por sua cultura diversa, vasta, centenas de milhares de parques, museus e
pubs principalmente, a nossa queridinha Dublin de Açúcar tem muita história para contar, porque é a capital do país, não é mesmo? A próxima cidade é a Galway. É uma cidade muito charmosa, é uma cidade de interior que é muito famosa por conta da proximidade dos Cliffs, que é nada mais nada menos que o ponto turístico mais famoso da Irlanda, certo? Mais charmoso da Irlanda. A próxima cidade é a Cork. É a segunda maior cidade da Irlanda, lembrando que Cork é uma cidade universitária e conta com uma média de idade muito baixa, se é que eu posso colocar assim, né? Porque, como eu costumo falar, na Europa tem muito velho. Cork você pode encontrar uma quantidade de véis limitada, é algo mais atrativo. E lembrando que você pode estar vendo aí uma diferenciação de cidades, capital, cidade interior e tal. Você pode estar se perguntando qual que é a diferença de viver na capital e cidades de interior. Bom, no final do vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo no card aqui que eu falo exclusivamente disso. Diferenças da cidade de interior e da cidade de capital. Lembrando que eu só morei em Dublin, nunca morei em cidade de interior, mas a gente pode levar em consideração pesquisas, relatos de colegas, clientes, amigos que moram em cidade de interior e pode se embasar melhor, né? E por último e não menos importante, ainda coloquei a famosa Limerick, muito famosa por conta da sua arquitetura medieval e tem uma cultura e mais estilo de vida Irish, né? Porque, como eu falei, quando você vai para o interior, é uma cultura diferente, é diferente da capital. Você tem mais acesso à cultura, você tem um acesso ali mais à cultura raiz, digamos assim, certo? Essas são as maiores cidades da Irlanda para você conhecer. Muita gente me manda mensagem: Felipe, fala sobre essa cidade. Felipe, fala sobre essa cidade. Gente, geralmente as cidades menores, elas têm as mesmas características, então tem necessidade de eu falar a cidade específica, porque é mais ou menos a mesma característica que a outra. Próximo tópico muito importante que eu deixei aqui para falar exclusivamente, separadamente, é em relação aos documentos, certo? Relembrando que os brasileiros, eles têm direito de ficar na Irlanda por 3 meses. Para você poder entrar, você precisa de alguns documentos, porque você vai chegar na imigração, a imigração vai perguntar para você: e aí, pivete, quem que é você? Aí você fala: eu sou Felipe. Que Felipe? Você atendendo o interfone. Opa, boa tarde, tudo bem? Quem é? Aí a pessoa fala: é Felipe. Você não conhece nenhum Felipe. Felipe? Que Felipe? Interprete como se você fosse o dono da casa. Você olha assim: mas quem é você? Para entrar na minha casa, você tem que se apresentar, né? Eu tenho que te conhecer. E você usa isso por meio dos documentos. Aí você precisa ter alguns documentos para você entrar no país, como o comprovante de acomodação. Como eu te falei, você precisa ter uma acomodação, o seu seguro viagem, porque é obrigatório você ter um seguro viagem para você ir para a Irlanda. Se você quiser ir para a Irlanda, você precisa ter um seguro viagem. A passagem de volta, então se você está indo, você precisa mostrar que você vai voltar. Outro tópico muito importante também é a comprovação financeira, porque a imigração precisa ver que você tem dinheiro suficiente para ficar lá, no período que você vai ficar. Se você ficar uma semana, beleza, você tem dinheiro para ficar aqui uma semana? Você vai ficar aqui um mês? Você tem dinheiro para ficar aqui um mês? Tá. Mas quanto que é esse valor? Bom, não existe uma regulamentação para esse valor, mas o que eu, Felipe, posso te indicar aqui é que você faça uma média aí, mais ou menos de 70 a 80 euros por dia de gastos e replique isso para a quantidade de dias que você vai ficar. Então, por exemplo, vamos colocar aí um limite máximo, 80, certo? Então, multiplica 80 por 10 dias, né? Que é a quantidade de dias que você vai ficar, 800 euros. Tá? Mas você pode chegar para mim e falar: ah, Felipe, mas eu não vou gastar 80 euros por dia. Bom, tô te dando uma dica aqui. Essa média, mais ou menos de 70, 80 euros, não falha. Eu nunca vi alguém falar que chegou com disso para mais que teve problema. E outro documento muito importante também é um passaporte válido de 6 meses após a volta. Então, por exemplo, você tá indo para a Irlanda em janeiro, você vai voltar em fevereiro. Você precisa ter um passaporte válido de 6 meses depois de fevereiro, que é quando você chega. Quando você volta, 6 meses para frente, seu passaporte precisa estar válido. Outra informação que eu coloquei muito importante aqui é de você verificar quais são as companhias aéreas que você vai viajar. Porque quando você for comprar passagem, claro, você vai fazer isso. Você vai verificar quais são as companhias aéreas. Mas por que eu estou colocando isso aqui em detalhes? Porque para você ir para a Irlanda, não existe voo direto do Brasil para a Irlanda, certo? Você precisa fazer uma escala num país antes. E a depender da companhia aérea que você vai, é uma escala num país diferente. E normalmente isso é definido pela nacionalidade da companhia. Se a companhia é francesa, provavelmente você vai fazer a escala em Paris antes de você ir para Dublin. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de sentar o dedo no like
sentar o dedo, porque é muito importante para mim e para você. É isso. É nóis.